Olá a todos os camaradas. Continuando aqui a nossa série de vídeos sobre as questões do povo e utilizando memes de internet para criarmos algum tipo de discussão, algum tipo de debate interessante, eu trouxe aqui esse meme que também tem um textinho bem grandinho, né, uns textinhos bem grandinhos, né, que normalmente o pessoal não para muito para ler e não é muito comum, né, ter essa quantidade gigantesca de texto numa foto só. Mas enfim, basicamente, né, aquele cabo de guerra, eu acho que vocês já viram algum tipo de meme desse tipo, né? Em que você coloca de um lado e de outro duas ideias diferentes, né? E você aproveita e coloca assim. Uma das ideias está sendo apoiada por várias outras ideias que aparentemente devia ser diferente, mas na verdade não é. Né? Então, aqui eu vou dar um exemplo. De um lado, aqui à esquerda, a minha esquerda no caso, está a esquerda ocidental, com a camisa escrita "Pare o genocídio uigur". Enquanto que do outro lado existe uma pessoa que está utilizando o símbolo da foice e o martelo, o símbolo do comunismo. Só para deixar claro, uigur, né, uigur se refere à etnia uigur que existe na China, que supostamente está sendo oprimida, impedida de existir, genocidada e assim por diante. Então vamos continuar aqui, o que está escrito. Entre as pessoas que estão do lado dos que estão falando para o genocídio uigur, temos 4 figuras interessantes com respectivas falas. Adrian Zenz. Eu sou guiado por Deus para acabar com a China. Comunismo é diabólico. Do lado temos um que está com a camisa Mito. Os Ewa e o Mito têm que explodir aquele Xing Ling e mata os muçulmanos também. Do lado está o Partido Islâmico do Turquestão. A China não deixa a gente radicalizar os uigures de Xinjiang. Cadê a liberdade de expressão? E do lado nós temos o complexo industrial militar. Nós só queremos mais uma guerra para fazer nossos lucros crescerem. Aí na parte de baixo, tá. O mesmo cara do Para o Genocídio Uigur, ele fala: é uma situação cheia de nuances. Eu não espero que um stalinista como você vai entender. Vamos lá, o que isso aqui está querendo dizer? A pessoa que está falando para o genocídio uigur, ela é supostamente de esquerda, ou seja, ela é uma pessoa que luta pelo progresso, pelo progressismo, é uma pessoa que luta por reformas, luta pelo bem-estar da sociedade, assim por diante, né, pela justiça social, e ela acredita que existe um genocídio praticado pelo Estado chinês contra a etnia uigur, que, como foi dito ali também, fica na província de Xinjiang, certo? No nordeste da China. O nome de cada um desses aqui é interessante. Primeira coisa, antes de eu falar, todos os memes eles são simplistas. Obviamente que as frases que apareceram aqui, eles não necessariamente correspondem ao discurso oficial de cada um dos atores que está sendo mostrado aqui. É uma simplificação muito grosseira, uma simplificação muito grosseira, aliás, e de certo modo até meio burra. Mas enfim, vamos ler aqui. Eu sou guiado por Deus para acabar com a China. Comunismo diabólico. Adrian Zenz. Pelo que eu sei, o Adrian Zenz é uma pessoa que primeiro formulou a figura mais famosa de denúncia ao chamado genocídio uigur. Eu vou deixar o link da página do Wikipedia dele para vocês terem mais informações. Então, essa pessoa, de acordo com esse meme, veja só, de acordo com o meme, é recomendável que vocês pesquisem, de acordo com o meme, é uma pessoa fundamentalista cristã que se coloca contra a China por motivos religiosos. Do lado dele temos o Mito, ou seja, o Zé e o Mito tem que explodir aquele Xing Ling, matar os muçulmanos também. Basicamente é uma pessoa, é um bolsonarista, seria um bolsonarista, que defende uma guerra aberta contra a China e os Estados Unidos, né? E é contrário aos muçulmanos. É claro que a gente sabe que os bolsonaristas eles eram muito a favor do Trump, né? Eles queriam uma unidade maior entre os Estados Unidos e o Brasil, com Trump e Bolsonaro. E claro que eles também têm uma aversão ao Islã, né? Tendo um máximo de preconceito com ele, mas eu não creio que esse discurso aqui seja um discurso. Eu nunca vi, por exemplo, esse discurso aqui em particular. Esse meme aqui não representa os discursos dos bolsonaristas que eu vejo, apesar de terem ideias que podem até ser corretas, né, em relação a eles, mas esse discurso aqui completo eu nunca vi. Então, essa parte eu vou deixar de lado. Partido Islâmico do Turquestão. A China não deixa a gente radicalizar os uigures de Xinjiang. Cadê a liberdade de expressão? Basicamente, são grupos fundamentalistas islâmicos que tentam radicalizar, através da religiosidade islâmica, os uigures, né, que são majoritariamente muçulmanos naquela região, né? E seria eles que estão pedindo a liberdade de expressão, é o Partido Islâmico do Turquestão. Também vou deixar na descrição do vídeo o link para a página deles na Wikipédia, para vocês saberem exatamente qual o posicionamento deles e assim por diante.
E por último nós temos nós só queremos mais uma guerra para fazer nossos lucros crescerem, complexo industrial militar. Uma guerra realmente é uma coisa que é bastante lucrativa, né? Afinal você tem uma grande demanda de armamento, uma grande demanda de especialistas, engenheiros, estrategistas, muitas pessoas que têm um portfólio para atuar na guerra. Então, se tem uma coisa que é lucrativa no mundo hoje, é justamente a guerra, né? Que se você pegar apenas o orçamento militar estadunidense você tem um gasto de centenas de bilhões de dólares ao ano. E se você juntar o gasto militar do mundo todo, e inclusive aqueles gastos que não são feitos apenas por estados, mas também aquelas armas que são vendidas para grupos insurgentes, para guerrilheiros e tudo mais, nós temos aí um gasto trilionário. Então um mercado trilionário como esse gostaria de aproveitar todas as chances possíveis para conseguir uma guerra que não seja nem tão ruim, que não seja nem tão branda e nem tão desastrosa. Ou seja, aquele tipo de guerra que a gente ouve na televisão e, tá em guerra, é só um detalhe da nossa realidade, né? A Síria tá em guerra, a Líbia tem guerra, alguns países da África Negra tem guerra, tem refugiados, milhões de refugiados indo para lá e para cá, mas esse é um detalhe da nossa realidade e não muito interessante. Então é importante prestar atenção nisso. E a última frase, né, o último conjunto de palavras é o seguinte: é uma situação cheia de nuances. Eu não espero que um stalinista como você vai entender. Basicamente, essa mensagem final diz o seguinte: olha, tá vendo esse pessoal aqui me apoiando? Eles estão me apoiando por causa disso, disso, aquilo, mas é complexo, é um negócio bem difuso, a gente tem que analisar ponto a ponto. E você, que é um stalinista, obviamente, que defende a China, porque você é um ditador, uma pessoa totalitária, que defende regimes autoritários e tudo mais, você não tem a capacidade de compreender as nuances dessa parada. Essa é basicamente a mensagem final. Além do meme, eu gostaria de falar uma coisa que é muito importante. Esse meme pode levar a gente a duas coisas erradas. Primeiro, simplificar a posição do outro, o que não é interessante. Você nunca vai me ver aqui falando que tal ou qual adversário político meu é burro, não tem capacidade mental de fazer debate e tudo mais. Não vou fazer isso, porque eu não tenho essa crença de que a verdade ela vence por si só. A verdade vence com uma questão de disputa política. Muitas pessoas de direita, que chamam-se de direita democrática, o direita oposicionista, né? Consideram o Bolsonaro burro, consideram o Bolsonaro ineficiente, consideram o Bolsonaro, além das instituições, Bolsonaro como um incompetente, assim por diante. Isso tudo pode ser verdade, mas isso não tirou ele do poder. Pior, isso levou ele ao poder. Esse tipo de coisa que todo mundo sabia, só que, obviamente, essa direita democrática vai dizer que nunca soube, ou que isso foi pega de surpresa, mas que toda a esquerda já sabia, o Bolsonaro é assim mesmo. Ele venceu por causa disso. Ele é inteligente, ele e o grupo dele é inteligente por causa disso. Porque mesmo ele sendo contra toda a ortodoxia de como um político deveria se comportar, de como um militar deveria se comportar e tudo mais, não importa, ele venceu. Ele venceu. Então é importante deixar isso claro primeiro. E a segunda coisa é, não vamos olhar para os aliados de um posicionamento e igualá-los. Não podemos cair na teoria da ferradura, né? Que é a ideia de igualar comunismo e nazismo como se eles fossem alguma coisa minimamente próxima. Mas nesse caso aqui é pior. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto. Anarcocapitalistas e comunistas, assim como anarquistas revolucionários, querem o fim do Estado. Isso não deixa eles nem de perto unidos no ponto de vista teórico. Muito pelo contrário. Comunistas e islâmicos radicais, assim como socialistas e boa parte da esquerda, têm um grande problema com a existência do Estado de Israel. Isso não faz que comunistas e o Estado Islâmico, por exemplo, sejam iguais politicamente e ideologicamente. Muito pelo contrário. É importante a gente ter essas nuances em mente, certo? Sei lá, o fato de maoístas e anarquistas não votarem não fazem com que eles sejam iguais. Muito pelo contrário também. Enfim, são vários exemplos a dar. Esse meme ele suscita essas discussões que são importantes serem feitas, certo? Qualquer coisa, podem perguntar. Até mais, camaradas.